Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 60 do estudo de Espiritismo, nível básico. Nessa sequência de vídeos, a gente faz a leitura do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que Kardec compilou e nos entregou como doutrina espírita. Então, esse é o primeiro livro do que a gente chama de Pentateuco Espírita. Bom, mas essa história toda do Espiritismo a gente já falou na aula 1. Então, se você está começando agora e não assistiu, recomendo que volte lá e assista a aula 1. Pode assistir depois. Bom, como a gente sempre faz, nessas aulas a gente faz uma leitura de abertura de um outro livro. No caso, agora nós estamos lendo o livro Caminho, Verdade e Vida. Então, vamos ler uma página de Caminho, Verdade e Vida e logo em seguida a gente lê o Livro dos Espíritos com algumas perguntinhas. E o nosso objetivo é chegar até o final do Livro dos Espíritos, lendo um conjuntinho de perguntas todos os dias. Bom, bora lá então. Vamos para o Caminho, Verdade e Vida. A página de hoje do Caminho, Verdade e Vida se chama Jesus Veio. E como a gente sempre faz aqui no Caminho, Verdade e Vida, né, que é um livro de Emmanuel, psicografado pelo Chico, sempre tem um parágrafo do Evangelho. No caso aqui, é um parágrafo de Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que fala assim: Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E aí, logo em seguida, então, lemos agora o texto Jesus Veio, de Emmanuel. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas na Terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador, em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos a todos, sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiada profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando o seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado.
Muito bem, uma página belíssima aqui de Emmanuel, né? E ele chama muita atenção para a humildade, né? Bom, e agora é nosso ponto, que a gente para e faz um entendimento do texto, e fazemos isso todas as aulas, né? Isso é um padrão necessário para que a gente pense os aprendizados. Selecione as pérolas que se encontram no texto. Anote, se preferirem, mas, acima de tudo, coloquem em prática o que a gente aprende. Então, a leitura sempre de um texto belo como esse, né, é sempre para a gente tirar os pontos de aprendizado. E o que Emmanuel passou aqui de maior aprendizado aqui? Eu vou pegar alguns pontos que eu captei. Mas fiquem à vontade. Escrevam nos comentários os seus pontos, as suas observações, as suas percepções. Deixe também seu like, compartilhe e se inscreva se você ainda não é inscrito. Bom, o primeiro ponto é realmente a humildade de Jesus, né? Para como colocou-se aqui tanto Paulo quanto Emmanuel, né? Dizendo que, olha, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, desceu de sua grandeza para entre os homens se colocar. E quando se colocou entre os homens, não procurou os mais sábios, não procurou aqueles que já estavam na retidão, mas fez questão de sempre procurar os mais simples, mais humildes, os que necessitavam de fato da palavra de Deus como orientação para ajustá-los, para colocá-los no caminho. E esse foi a grande escolha aí de Jesus, né? Mostrando para a gente, servindo de exemplo aí, como um grande mestre, mas mostrando o caminho, né? A humildade e, acima de tudo, estar servindo, né? Porque nós viemos aqui, é um outro ponto comentado por Emmanuel, né? Que Jesus vem para nos servir como um grande mestre. E, naturalmente, aqui lembramos que estamos aqui nesse planetinha encarnados, enquanto encarnados, né? Para fazer os nossos aprendizados constantes de evolução, e aí nos evoluirmos como seres. E uma das formas, um dos aprendizados é humildade e trabalho constante, né? E, naturalmente, o trabalho está associado com servir, prestar serviço. Acima de tudo que fizerdes, fazei-o ao Senhor. Como dizia Paulo também na carta aos Colossenses, né? Quando sempre que a gente fala de trabalho, tem que ter isso em mente. Acima de tudo, qualquer trabalho, o trabalho que a gente fala não é só o trabalho remunerado. O trabalho que a gente fala é qualquer ação produtiva que você vai fazer. Seja limpar o chão, seja lavar uma louça, seja dar uma aula, qualquer uma, por menor que seja o esforço, o trabalho, mesmo que seja uma coisa simples, pegar alguma coisa caída no chão, que não é a sua função dentre os homens, mas perante Deus e perante a espiritualidade, qualquer trabalho é digno de todos. Por isso, abaixe-se, pegue o que está caído no chão, lave, guarde, faça o que estiver ao seu alcance constantemente. Constantemente. E faça hoje. Não deixe nunca para amanhã. Aquela história de que não, amanhã eu começo, amanhã eu faço. Não. É hoje. A gente tem que sempre agir de imediato. Hoje. Bom, eu acho que essa é a principal mensagem aqui, né? A vinda de Jesus, que veio nos trazer aqui a sua mensagem belíssima, né? E o Espiritismo, ele naturalmente segue todo o Evangelho de Jesus como nosso mestre de orientação, de elevação dos seres. Então, o Espiritismo é Jesus,
e acrescenta, naturalmente, a doutrina espírita como conhecimento, como algo ali a mais que complementa do ponto de vista espiritual, do ponto de vista que se perdeu. Porque os primeiros cristãos, os cristãos gnósticos, e nós temos vídeos aqui no canal que falam sobre isso, temos o Evangelho de Tomé, assista o Evangelho de Tomé, é muito interessante, porque é um evangelho encontrado em Nag Hammadi, no Egito, em cavernas, né, junto com outros 52 textos que foram achados lá, muitos ainda não traduzidos, que não vieram à tona ainda, né? Mas o Evangelho de Tomé, perfeito, intacto, né? Com pequeniníssimos cortes. Então vale muito a pena, porque tem todas as passagens relatadas ali há 2000 anos atrás. Mais ou menos 2000 anos atrás. Então, muito próximo da data ali de Jesus, né? É muito interessante também, recomendo. E a gente vê ali no Evangelho também gnósticos, né? Como Jesus atuava com os discípulos, como ele falava. E tem um ponto que ele fala, olha, estive entre os homens e estavam todos embriagados. E o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer, olha, eu estive encarnado. Naturalmente, quando Jesus passou essa mensagem, Jesus passou na forma de espiritual, já tinha desencarnado, né? E ele passou na forma de mensagem através de um dos discípulos. E a mensagem é mais ou menos essa: estive aí entre os homens, me coloquei entre os homens, e fiquei muito triste, pois estavam todos embriagados. Embriagados significa, no modo figurado, e a gente tem que sempre compreender na forma figurada, né? Mas ele fala, olha, estavam todos entorpecidos pela matéria, pelos gozos da matéria, pelos prazeres da matéria, olhando o que não é importante, olhando dinheiro, olhando os bens materiais, olhando os prazeres materiais, e sem se preocupar com a elevação do ser. Então essa é uma passagem muito interessante, está lá no Evangelho de Tomé, assista o Evangelho de Tomé, que é muito legal. E representam ali os primeiros cristãos, os cristãos gnósticos, que, sim, recebiam da espiritualidade mensagens, como esse texto, por exemplo, né? As mensagens de Jesus. Bom, eu acho que é isso. Então, hoje aqui, o principal aprendizado é esse: humildade e servidão, né? Servir, trabalhar pelo próximo, porque é isso que a gente veio fazer aqui. Se você não tivesse mais nem o que estudar, o que aprender, né, nessa vida, e aí quando a gente fala aprender, significa tanto aprender de provas, né, quanto aprender de estudo. Pegue um livro, estude, um livro bom, estude, né, vídeos bons, estude. E aí eu recomendo também o The Chosen, que é uma série muito legal sobre Jesus, muito bacana, muito bem feita. Assista, conta toda a história de Jesus. Já vai para a 4ª temporada. Então procurem nos canais da internet e assistam, tá bom? Essa é a dica de hoje. Pessoal, então é isso, tá? Tiramos aqui o nosso aprendizado, Jesus veio. Vamos agora para o livro dos Espíritos de hoje. O livro dos Espíritos de hoje, a gente vai iniciar. Estamos ainda na parte 2, no capítulo 9, falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E vejam que é um capítulo grande, né? Nós já falamos ali, todos os que estão azulzinho, nós já falamos anteriormente. E agora nós vamos começar a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Então, um texto muito interessante, Kardec vai perguntar aqui sobre as causas aí dos fenômenos da natureza, de que forma os espíritos podem intervir ou podem provocar aí perturbação dos elementos naturais, né? Como isso funciona. Então, muito interessante. Bora lá, então.
Vamos começar com a pergunta 536 e nós vamos até a 540. Perguntas 536. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Então, a pergunta de Kardec é, olha, os fenômenos são por acaso, ou seja, eles vão acontecendo ali sem ninguém agir, ou existem, então, algum fim providencial, a providência divina agindo porque ela quer que tenha aquele determinado fenômeno, né, em determinado ponto, é necessário um fenômeno naquela região. Então, tem ação divina? Essa que é a grande pergunta aqui de Kardec. E a resposta dos espíritos: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Né? E aí é que a gente tem que lembrar que, olha, realmente Deus, em sua inteligência suprema, em sua capacidade suprema, né, sobre tudo e todos, ele age também controlando e dizendo o que tem que acontecer. E o que vai acontecer, seja um tufão, um furacão, o que for, né, um meteoro, né, tem uma causa divina. Tem Deus supervisionando, tem Deus acompanhando. Questão A, dentro da 536. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Ou seja, esses fenômenos que acontecem são direcionados para o homem por alguma razão, né? Resposta: às vezes, sim. Como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Muito bem. Então, em alguns casos, eles falam, em alguns casos, sim. E aí a questão B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisto, como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceram certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigi-los. Então, Kardec perguntando aqui, olha, compreendemos que Deus está controlando tudo, né? Mas se que por um acaso existem espíritos responsáveis por controlar essas forças, né? Seja para acalmá-las ou para agitá-las, para provocar determinada ação. Resposta dos espíritos: mas evidente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Olha que resposta interessante, hein? Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele vai mandar os espíritos agirem. Ele comanda os espíritos elevados, naturalmente, né? Os espíritos que vão lá e vão agir sobre comando de Deus, né? Então, muito interessante a resposta aqui. Questão 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, e etc. Semelhante crença é totalmente
destituída de fundamento, ou seja, tem fundamento, né? Ou não tem fundamento. E esses conceitos, né? Então, o que ele está falando aqui são daqueles deuses telúricos, né, que existiam antigamente, deuses voltados para os fenômenos da Terra, né? Por exemplo, o Deus Sol, o Deus Água, o Deus Vento e assim por diante, que existia na Antiguidade. Existia em todo o planeta, né? Existia no Egito, existia na Grécia. Então, em diversos locais se tinham deuses telúricos. Bom, então os espíritos respondem: tão pouco destituída é de fundamento, que ainda está muito aquém da verdade. Então está muito longe, segundo os espíritos, essa ideia está muito longe da ideia real, da verdade. Questão A. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? Pergunta de Kardec, na sua inteligência, pelo que se imaginava lá na década em que ele escreveu o livro, né, em 1857. Então tem tempo, né? Então falava-se muito em seres que viviam nas regiões inferiores do planeta. E aí é essa pergunta, né? Resposta dos espíritos. Tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então, olha, o aprendizado, mais um aprendizado aqui excelente, um aprendizado novo também, que não tínhamos feito até agora em todas as perguntas, né? E o aprendizado qual é? Olha, eu tiro dois aprendizados daqui. O primeiro é, sim, existem espíritos ou grupos de espíritos responsáveis pelos fenômenos na matéria, né? Então, existem espíritos responsáveis por controle do vento, controle da maré, por auxiliar ou provocar algum evento, se necessário, né? Esse é o primeiro entendimento, né? O segundo entendimento é, não, eles não vivem aqui no planeta, nem embaixo da Terra, como perguntou Kardec. Não, não vivem, né? Ok. E o terceiro aprendizado que eu incluo, o terceiro aprendizado aqui, é o seguinte, olha, a resposta foi: tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Não. Presidem aos fenômenos, ou seja, eles controlam os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. E aí eles continuam: dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então, aqui, os espíritos, nessa questão específica, eles deixam claro que, olha, aquilo que a gente fala, que eu já falei algumas vezes aqui também, que cada mensagem passada para a humanidade é de acordo com o tempo e do que aquele povo, naquela fase, naquela época, pode absorver. Por exemplo, o Antigo Testamento, ele veio com uma ideia de ódio, de raiva, de vingança, né? Olho por olho, dente por dente. Mas veio para um povo lá atrás, que precisava parar com a matança, parar com a briga e qualquer coisa era morte. Então, para um povo que tinha esse tipo de mente, né, que vibrava nessa vibração, tinha que ser aquele evangelho, que senão não colava. Se viesse alguém ali falando em amor, amai-vos uns aos outros, naquela fase de evolução, não colava, não ia para frente, não ia conseguir se fixar. Então tinha que vir alguma coisa para, olha, olho por olho, dente por dente, vingança e tudo, e coisas desse tipo assim, para parar a raiva, diminuir, né? E fazer as pessoas começarem a ver o que é certo e o que é errado. Porque nem esse sentimento bem claro de o que era certo e o que era errado não se tinha, né? Então,
É isso. E aí, depois disso, veio Jesus com seu evangelho maravilhoso de amor, né? Evangelho de, acima de tudo, de amor, de servidão, de humildade, né? Toda a mensagem que Jesus trouxe para a gente, que com certeza, na época do Primeiro Testamento, não tinha condição. Mas o Segundo Testamento ele veio para substituir o Primeiro Testamento, podemos entender assim, em várias questões, né? Principalmente com relação ao amai-vos uns aos outros, ao parar com a vingança, nada de vingança, é amar, dar a outra face, como Jesus trouxe para a gente, né? E essa foi a mensagem para aquela época. E aí, Jesus falou sobre o Espírito da Verdade, né? Sobre que um dia teríamos, mais à frente, aprenderíamos e receberíamos novas mensagens. E aí veio o Espírito da Verdade, através de Kardec, né? E o Espírito da Verdade, em verdade, ele é um grupo, né, de espíritos direcionados por Jesus, direcionado, acima de tudo, por Deus, né, para trazer a mensagem do Espiritismo. E a mensagem do Espiritismo não substitui nada. Ela agrega informação, agrega conhecimento ao que já se tem do Evangelho de Jesus. Então, o espírita, nós seguimos o Evangelho de Jesus e agregamos o conhecimento espírita para o nosso dia a dia, para podermos compreender como é que tudo funciona, para onde vamos, de onde viemos, de forma mais clara, de forma mais detalhada. Então é isso. Então, o terceiro ponto aqui é o seguinte, olha, dia virá, né? Ou seja, mesmo essa mensagem dos espíritos, ela ainda não é completa, ela é para aquelas pessoas daquela fase de evolução. Mais para frente, provavelmente, receberemos outra mensagem. Talvez através de Jesus, talvez através de um outro ser, imbuído por Deus, imbuído por Jesus, né? Direcionado para nos passar uma missão, um texto novo, uma nova algumas informações novas. E é isso. Então é muito interessante esse conceito é fundamental, tá, pessoal? Olha, cada mensagem na sua época, cada mensagem na sua fase. Tem gente que pega um texto e fala assim, nossa, um texto de 3.000 anos, deve ter muito valor, né? Por quê? Por causa do tempo? Porque é velho? Porque é antigo? Né? A gente só sabe o valor de um texto, o valor de um conteúdo, quando a gente lê ele e avalia. E avalia realmente, olha, tem valor, tem realmente profundidade, realmente vai fazer bem para os seres que estão em evolução, para o que se acredita, né? E aí sim, pode ser que tenha validade, muito valor, mas pode ser também que não. Né? Pode ser um texto de 3.000 anos que não nos traz muita coisa. Bom, então é isso. Então, as mensagens vêm conforme a época, é um outro aprendizado que a gente faz aqui. Muito importante. Questão agora, 538. Foram categoria especial do mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Bom, resposta dos espíritos, que foram ou serão. E aí eu entendo aqui que foram ou serão encarnados como nós. Tá? Então, esse é um conceito também básico do espiritismo, né? Todos estão em evolução. Não dá para falar assim, aquele espírito lá não, aquele é criado anjo, aquele já nasceu assim, ele não tem que encarnar. Não, não existe isso no espiritismo. Como não existe também o ser mal. Um ser mal que, não, ele foi criado mal. Deus criou ele para isso, para ser mal e para... Não existe isso. Todos nós estamos na mesma condição de evolução constante, progresso constante. Então, o que ele está dizendo aqui os seres que, por vezes, agem sobre as forças da natureza,
muitas vezes, são seres que em breve serão encarnados também. São seres que estão ali, coordenados por espíritos num nível mais alto. Lembrando que sempre temos uma hierarquia, né? Que controlam, usam as forças deles também para juntos ali fazerem determinado evento, né? Mas estão todos em evolução constante. Tá? E aí eu acrescento, isso inclui também os animais. São seres em evolução, na cadeia evolutiva. Dentro da linha dos animais todos, existem ramificações com serezinhos mais evoluídos, serezinhos menos evoluídos, numa escala de evolução dentro também do reino animal, né? Como nós, homens, estamos dentro do reino animal. E da mesma forma, que talvez no futuro encontremos um extraterrestre, não é? E esse serzinho vamos compreender também, ele está em evolução. Ou ele vai olhar para a gente e vai dizer, eles estão ainda em evolução. O que é mais provável, hein? Bom, falamos de conceitos básicos, hein? Muito importante compreender isso aí na doutrina espírita. Colocaram uma questão A dentro da 538. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Resposta. Isso é, conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Então foi o que eu comentei antes, né? Que eu falei, olha, seres mais elevados controlando serezinhos menos elevados, né? Que precisam agir energizando ou provocando as marés, acalmando as marés, mas tudo sob o controle de uma hierarquia espiritual ali que toma conta daquele determinada tarefa, daquele determinado serviço, né? Sobre a matéria. Perfeito. Questão 539. Pergunta: a produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é ordem de um só espírito? Ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? E aí a resposta dos espíritos, né? Reúnem-se em massas inumeráveis, tá? Então, grande quantidade de espíritos, sob controle de uma hierarquia, provocam, então, esses tempestades, fenômenos e etc. etc. Né? Muito bem. Essa foi a 539. Questão 540. Os espíritos, e é a última de hoje, hein? Então, vamos lá. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Resposta: uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos
e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser um átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pôde aprender em seu conjunto. Essa foi a resposta dos espíritos, né? Mais ou menos o que a gente falou. Estamos todos em evolução, né? Começamos como serezinhos, né? E aqui ele deixa claro, olha, depois esses serezinhos que estão ali, ainda em formato ali, numa grande geleia de seres ainda, em formação, né? Como se fossem ali espíritos ainda começando a nascer, mas ainda não são ainda espíritos humanos, né? Ainda são ali serezinhos que estão com energia. Eles têm energia, eles estão no fluido cósmico ali, no fluido, e estão energizando. E com essa energia deles, os espíritos, então, que estão controlando-os acima deles, né? Conseguem exercer, então, ações sobre a natureza. Ações que exigem uma energia muito grande. E aí esse conjunto todo consegue, então, provocar as ações necessárias. Muito interessante, né? Então, os aprendizados são, estamos todos em evolução, todos vamos evoluir, depois esses seres, depois de um tempo, né? Eles vão se elevando, vão dentro deles, vão formando níveis, e até chegar num ponto que, opa, esse aqui já vai poder encarnar. E aí tiram ele daqui, botam ele numa escadinha rolante, ele vai para um outro local para ser preparado, e depois, quando chegar o momento dele, aí ele desce a uma outra escada rolante e vem para encarnar. Tá? Tirando a escada rolante, que foi uma brincadeira, o resto tudo é fato. Tá bom? Passado aqui pelos espíritos. Muito bem, pessoal. Fechamos hoje, hein? Fomos até 540. Muito legal. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os espíritos durante os combates. Provavelmente, Kardec aqui está falando de batalhas, de guerras, né? O que acontece, né? O espírito sofre muito, ele vai ter que pagar porque ele, de repente, provocou outras mortes, ele gera karma, então vão ser perguntas mais ou menos nesse nível, né? E interessantes também, né? E aí depois, se der tempo, na próxima aula a gente já começa o poder oculto, talismãs, feiticeiros, que eram naturalmente termos antigos aí que Kardec cunhou aqui para fazer algumas perguntas, né? Existe talismã? Adianta eu andar com um talismã no bolso, né? Como isso me ajuda, né? Funciona? Então são essas as perguntas aqui nas próximas aulas. Não perca. É isso, pessoal. Então, encerramos aqui hoje. Um beijo no coração de todos. Espero que tenham gostado muito. Até a próxima aula.